E aí galera, beleza? Na paz? Na paz? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre Ezequiel 28, de 12 a 18. Eu vou passar para vocês já vão entender sobre o que a gente vai falar hoje, certo? Bom, assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúsculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio encheram os teus interior de violência, e pecastes, por isso te lancei profanado no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então essa passagem de Ezequiel 28, 12, 18, Deus fala sobre a queda de Lúcifer, né? O significado de Lúcifer é anjo de luz, né? Então aqui ele deixa bem claro sobre a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer encheu o seu coração, as coisas que aconteciam com Lúcifer, né? As coisas que ele tinha estando na presença de Deus. Então vamos lá, vamos dar início à palavra. Bom, a palavra de Deus ela começa citando várias qualidades de Lúcifer, né? Ele andava com Deus, ele adorava o Senhor, ele era vestido das mais belas pedras preciosas, mas ele era também aferidor sem medida, era sábio, ele era formoso, né? Muita gente, às vezes a gente vê a foto, né, de Satanás hoje todo feio e tal, mas Lúcifer ele era um anjo bonito, né? Ele era um dos anjos mais belos do reino. Mas com todas as características boas, quando a gente cita, né, que Deus o lançou fora, acaba perdendo a sua qualidade, né, a sua beleza, né? Quantas e quantas pessoas eram bonitas e de repente elas falam um palavrão ou falam alguma coisa e elas se tornam feias. Aquelas pessoas elas ficam, muda a feição dela. Quando uma pessoa tá feliz e ela fica brava, já muda a feição dela, né? Então, ele fala que Lúcifer elevou o seu coração por causa da sua formosura, né? Quis ser semelhante a Deus, que terá a sabedoria de Deus, né? Se Lúcifer não quisesse ser como Deus, talvez nada disso teria acontecido. Talvez hoje a gente ainda andaria na presença de Deus, né, a todo tempo. Mas graças a Deus que Jesus já veio, Jesus já reivindicou, né, essa união entre o homem e Deus. E hoje a gente tem comunhão com ele novamente, né? Então eu te pergunto, quantos de nós temos assumido o controle de nossas vidas, né? Temos tomado os nossos próprios caminhos, as nossas atitudes, escolhido às vezes os nossos companheiros, escolhido qual caminho devemos andar, né? Onde devemos seguir, onde devemos parar, sendo que Deus tem os melhores caminhos pra gente. Deus fala assim em Deuteronômios 32, 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é o Senhor, né? Então Satanás, ele, se você for pensar bem, vamos lá, pensar comigo. Satanás, ele quer levantar um exército, né? E ele faz de tudo para que o homem, principalmente o povo de Deus, façam parte desse exército. Amém? Misericórdia, irmãos, misericórdia. Isso não vai acontecer, amém? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês mais ou menos como que Satanás tem agido nas nossas vidas, né? E como ele sempre agiu. Então, amados, temos elevado a nossa sabedoria, né? A nossa beleza, a autoconfiança,
nossa autoconfiança, irmãos. Queridos, para os cristãos não é sábio ter autoconfiança. Nossa confiança tem que estar no Senhor sempre. Amém? Sempre a autoconfiança tem que estar no Senhor. Nós não podemos depender das nossas vontades, das nossas... Porque a gente não é nada, irmãos. Se a gente não depender de Deus, a gente não é nada. Amém? Então, vamos lá. A nossa beleza hoje, ela tem nos levado a pecar. Né? A busca pela sabedoria tem nos afastado de Deus, né? Ao invés de nos unir. A busca por explicações humanas, né? Para aquilo que é sobrenatural de Deus, as pessoas têm questionado, têm colocado a glória para o homem. Amém? Deus criou Lúcifer para adorá-lo, para viver junto dele, né? Coberto de todo tipo de pedras preciosas. Ele era ungido e cheio, amados, cheio da presença de Deus, tá? E aí, você vê aí alguma semelhança? Alguma semelhança, irmãos? Exatamente. É aí que eu queria chegar. Amados, fomos criados e esculpidos pelas mãos do Senhor. Escolhidos para sermos adoradores, né? Ungidos, cheios das melhores coisas dessa terra. Mas a gente tem escolhido isso. Amém? A gente tem escolhido isso, irmãos. A gente tem escolhido sermos iguais. Nós escolhemos a ausência de Deus e a nossa permanência, a nossa presença e a ausência de Deus. Né? Lúcifer, ele quis ser como Deus. Ao invés de adorador, ele quis receber adoração. Né? E agora? Irmãos, para quem tem sido a glória da sua vida? Para quem? Né? A glória do seu emprego, das suas conquistas, em meio aos seus amigos, aos seus chefes, aos seus familiares. Para quem tem ido a glória? Né? Mas, irmãos, sinto lhe dizer, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Não adianta, irmãos. Em Isaías 48:11 diz a palavra do Senhor: por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Deus não gosta de dividir a sua glória. Deus é egoísta nessa parte, sim, né? Lúcifer, ele não se contentou em estar na presença do Senhor, né? Ele quis discípulos, ele quis pessoas que seguissem o mesmo erro que ele, né? Nós temos muitas vezes sido discípulos de Satanás, infelizmente, né? Temos levado pessoas a pecar, pessoas ao erro, né? Por rebeldia nossa. Às vezes Deus não faz uma vontade nossa, a gente já, nossa, Deus, a gente tem que ter cuidado com quem se aconselhar, com quem dividir as nossas preocupações. Amém? A palavra é clara quando ela fala em Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Né? Se você não ajudar a reunir os filhos de Deus, a ir lá pregar, falar do evangelho, falar do plano da salvação, irmãos, você está espalhando. Se você está resmungando, se você está falando palavrão, se você está indo contra aquilo que está na palavra de Deus, você está espalhando. Você não vai conseguir levar ninguém para a presença de Deus reclamando que poxa, a minha igreja é chata, o meu pastor é isso, meus irmãos são aquilo e minha família. Como que alguém vai querer ir para a sua igreja, alguém vai querer estar no meio de Deus se você só reclama do seu emprego, se você só reclama da sua família, da sua igreja, do seu pastor? Amém, irmãos? Não tem como. A gente tem que ser sal e luz nessa terra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Satanás, ele tomou a decisão, encheu seu coração da vontade do saber e do ser. Ele se tornou adversário e inimigo de Deus. Aqueles que não estão a favor, está contra ele. E não tem como servir a dois senhores. Diz a palavra de Deus em Mateus 6:24. Não tem como servir a dois senhores. Isso não tem como, né? A luta de Satanás, ela consiste sempre em atacar o homem. Porque Satanás sabe que ele não pode lutar diretamente com Deus. Porque a palavra mesmo fala que se Satanás ousasse a enfrentar Deus, apenas com um piscar de olhos,
na velocidade de um raio, Satanás já seria destruído. Então o que ele tem feito? Ele tem usado o homem, a criação de Deus, aquele que é semelhante a ele, né? Então o homem tem atacado o homem para afastá-lo da presença de Deus, afastar o filho do Pai, né? A criatura do Criador, amém? E roubar a adoração. A adoração, irmãos, que pertence somente a Deus, né? Somente a Ele. A devoção e deve ser feita somente a Ele também, a Deus, nosso Senhor e Salvador, amém? Aí eu te pergunto, onde é que Satanás tem atacado mais? Né? Não seria na vontade de ser o melhor, colocar em nossos corações a vontade de ser o melhor, de usar o livre-arbítrio que Deus nos deu, às vezes para o mal, né? Muitas vezes para o mal. É isso que Satanás tem tentado colocar nos nossos corações, amém? Sabe aquele versículo que a gente já sabe, assim, de trás para frente, de frente para trás, de olhos fechados, e repete comigo e todos juntos, amém? Esse mesmo, a gente vai vê-lo novamente. Então, Gênesis 1, 26. Ah, mas de novo esse versículo? Sim, de novo esse versículo, amém? A gente tem que guardar isso no nosso coração, na nossa mente, tá? Sempre tá alinhado na palavra, porque a palavra é nosso escudo, a palavra é a nossa espada e a gente tem que se defender com ela, amém? Então vamos lá. E disse Deus: façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O homem, irmãos, ele era perfeito, né? Ele estava com Deus o tempo todo, havia comunhão entre Deus e o homem, né? Mas e aí, o que aconteceu? Vamos lá de novo? Olha aqui. Amém? Exatamente isso. O coração do homem foi cheio, de novo. Foi cheio. Ele estava com Deus todo o tempo, né? Mas ele escolheu o quê? A árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus, falando que isso não seria bom para ele, mesmo assim o homem quis ir lá e quis o fruto, né? Ele quis provar. Você entendeu, irmãos? Lúcifer, desde a criação do homem, né, da terra, do ser humano, ele quer nos tornar como ele, gananciosos, invejosos. Assim como Adão poderia escolher entre Deus e Lúcifer, né, entre o bem e o mal, entre Adão e Deus, ele escolheu a sabedoria, ele escolheu aquilo proibido, né? E aí, nossas atitudes, como tem sido? Amém? Primeiro homem, Adão, ele foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, quase que beirando a perfeição. Então, Deus formou alguém dotado de autoridade, né, que raciocinava, com capacidade de exercer domínio, né, e influência sobre os animais. Quem foi criado, o homem foi criado por Deus para ser triuno, né, assim como Deus é, corpo, alma e espírito. Certo? Porém, não é esta a verdade que Satanás tem colocado em nossas vidas, né? Ele quer que a gente acredite que é apenas uma criatura como ele, né? Satanás não é filho, Satanás é criatura. Assim você fica vulnerável ao agir dele. Mas, amados, não vamos cair nessa, amém? Nós somos filhos de Deus. Não vamos encher o nosso coração e começar a sermos independentes de Deus. Precisamos da dependência do Senhor, da dependência de Deus, para que a gente possa ser cheio de certeza e não sermos enganados mais uma vez pela serpente. Amém? Nós não podemos aceitar as mentiras de Satanás sobre a nossa vida. Amém? Nós somos filhos, nós somos co-herdeiros do reino e a gente vai ser exército do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe.